Para todos sempre adoramos o excelente nome de Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula 198, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando é batismo com o Espírito Santo, dentro de uma abordagem, o Espírito Santo. A aula anterior estávamos falando sobre as revelações dos dons espirituais que o Senhor nos concede. E a partir de agora, daremos continuidade àquele ponto, dizendo que o Senhor nos revela, pelo menos em 4 passagens. Romanos capítulo 12, versículos 3 ao 8, o Senhor está nos revelando os seguintes dons: profecia, ensino, ministério, presidência, exortação, contribuição e misericórdia. E já em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 até o versículo 10, o Senhor está nos revelando os seguintes dons: profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, discernimento do Espírito, dons de curar, operações de milagres, variedades de línguas e interpretação de línguas. Neste mesmo capítulo, de 1 aos Coríntios, capítulo 12, agora nos versículos 28 ao 30, nós temos os seguintes dons revelados: profecia, apóstolos, mestres, governos, socorros, dons de curar, operadores de milagres, variedades de línguas e interpretação de línguas. E já na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós temos os seguintes dons: apóstolo, profecia, mestres, evangelistas e pastores. E por fim, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11, nós temos os dons de ensino e de serviço. E com isso nós temos um total de 18 dons revelados para aqueles que estão a serviço do reino de Deus. Amados, os dons espirituais ou dons do Espírito Santo, eles foram preditos, ou seja, profetizados. Isaías capítulo 35, versículos 4 a 6. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão do deserto, ou no deserto, e ribeiros no ermo. Também temos essa predição em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então veja que os dons foram profetizados. E podemos perceber também que os dons, eles são de diferentes espécies. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, nos revela isso. O que está escrito: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Outra condição que precisamos considerar, queridos, é que os dons foram enumerados. Encontramos aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao versículo 10 e também o versículo 28. Porque a um
é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. E aí no versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Já em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nós temos a seguinte revelação: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Outra condição que precisamos considerar: Cristo foi dotado com os mesmos. Encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Outra consideração: foram derramados no dia de Pentecostes. Foi ali que aconteceu a primeira manifestação do derramar do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então veja, não estavam orando, porque judeu não ora sentado. Estavam esperando. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Entende isso? Então, há um de repente, vem de repente, foram comunicados sobre pregação do Evangelho, amados. É o que encontramos em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46. Ainda Pedro falava essas coisas. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, veja, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, eles estavam ouvindo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: amados, o dom do Espírito Santo também foi concedido pela imposição de mãos dos apóstolos. Uma outra condição. Nós encontramos em Atos capítulo 8, versículos 17 e 18. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então veja, queridos, necessariamente não precisa ser apenas através da imposição de mãos. Veja que em Atos 10 nós vemos que eles estavam ouvindo a palavra e veio. Em Atos capítulo 19, versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então também é através da imposição de mãos. É o que nós percebemos.
O Espírito Santo foi confirmado através do Evangelho. É o que nós encontramos em Marcos, capítulo 16, versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Em Atos, capítulo 14, versículo 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Romanos capítulo 15, versículos 1 até o 9. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Em Hebreus capítulo 2, versículos 2 ao 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amados, que revelação maravilhosa, que revelação tremenda. O Senhor nos instrui, nos ensina, nos comissiona, nos capacita e nos envia para edificarmos o seu reino. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.